Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Neto da fé, da igreja A Fé que Vence o Mundo. Pessoal, nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Nós vamos falar sobre o terceiro ciclo da vida de um ser humano, que é a aliança. Geralmente, nós falamos sobre a aprendizagem, que é o primeiro ano. Nós falamos sobre o serviço, que é o servir, né? E agora vamos falar sobre a aliança. Ou seja, quando a pessoa aprende, que é o primeiro ano de aprendizagem, pastor, de onde o senhor tirou isso? Os judeus fazem os ciclos, pessoal. O ciclo da vida. Então ele segue aquele ciclo. Tem alguns grandes homens no Brasil, no mundo inteiro, que fazem o ciclo certinho. Eles obedecem àquela lei dos ciclos. Está na Bíblia também. E por isso a vida deles vai andando. Vai andando, eles vão mudando de fase. Então, o terceiro ciclo é a aliança. Por que, pastor? Tem que ser o terceiro. Porque antes de fazer uma aliança, você tem que aprender, tem que conhecer, tem que servir, para depois ter aliança. É exemplo do casamento. Primeiro você conhece a pessoa, vai aprendendo o jeito dela, vai conhecendo, vai pegando ali a cultura, a forma da pessoa. Depois você vai servindo ali, né? Você vai saindo, você vai aprendendo para depois chegar até o matrimônio, a aliança, o casamento. Então, quando você conhece uma pessoa para fazer uma sociedade, você vai aprendendo sobre a ideia dela, sobre o pensamento dela. Depois você serve a ela com suas ideias, com o seu carisma, com a sua persuasão, para depois bater um contrato, ou seja, fazer uma aliança. Então a aliança lá é em terceiro lugar. É bíblico, tá? Os ciclos é bíblico e eu aprendi sobre o ciclo e comecei a fazer esse ano. Então, Salomão, ele fez uma aliança com Deus. Mas observe que depois que ele fez a aliança, o Senhor apareceu para ele. Observe que Salomão, antes dele fazer a aliança, Davi falava para ele, olha, seja homem e seja homem de Deus. Seja temente a Deus, sirva a Deus. Aprenda mais de Deus para depois fazer a aliança. Então a aliança vem em terceiro lugar. Então, diz assim no 1 Reis, capítulo 9, diz assim, Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, e a sua casa, ou seja, a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designar a fazer, ou seja, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gideão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Deus falando, eu santifiquei a casa que você fez. A casa de oração que você fez. A fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Então, quando o Salomão ele fez aliança com Deus, Deus falou, olha, naquela casa onde você fez, aquela casa de oração, eu estarei ali para ouvir, para abençoar o povo que pisar os pés ali. Os meus olhos estarão perante aquele lugar. Os meus olhos estarão ali para abençoar, em outras palavras, o povo. E Davi, o Salomão, entrou em aliança com Deus. Aqui Deus já tinha aparecido para ele 2 vezes. O que significa aliança, pastor? Aliança quer dizer pacto. Aliança quer dizer um tratado de união matrimonial, compromisso. Quando você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso com Deus. De servir, de amá-lo. Quando a mulher faz uma aliança matrimonial com seu esposo, ali ela sela um compromisso.
E nada nem ninguém pode separar se eles dois não quebrar aquela aliança. Então o que é que acontece com o ser humano? Muitas das vezes ele não quer aprender, não quer servir e não quer fazer aliança. E quer ter retorno do que ela não plantou. Ou às vezes a pessoa diz, eu tenho uma aliança com Deus. Mas ela não quer servir. Ou ela não quer aprender. Quem aprende não depende. Maior é o que serve. Então, ou seja, então a pessoa só quer aprender, fica um obeso intelectual, mas não quer servir, não quer ter uma aliança com Deus. Então o ciclo não anda, fica na repetição, a mesma coisa, passa ano, sai ano, entra ano, sai ano, ela não quer viver as coisas novas, quer viver a mesma coisa. Então a aliança, é importante que a pessoa tenha uma aliança com Deus. É importante que quando a pessoa faz uma aliança com alguém, a pessoa tem que ter o mesmo propósito, pessoal. Senão fica um jugo desigual, não dá certo. Uma aliança matrimonial, um quer uma coisa, outro quer outra, não vai dar certo, é o jugo desigual. Um leva um peso maior do que o outro. A aliança tem que ser inquebrável. Ou seja, as pessoas têm que ter mesma ideia, os mesmos valores. Senão não dá certo. Você vai arrumar um sócio. Você tem os seus valores, ele tem outros valores. Ele não dá importância para os seus. E aí fica aquele jugo desigual na empresa. Não vai dar certo. Tem que ter o mesmo ideal. Os mesmos valores para dar certo. Para chegar até a exponencialidade, ou seja, até o crescimento, desenvolvimento. Então é importante, quando você faz uma aliança com Deus, é você com Deus e Deus com você, é um pacto. Você é fiel à sua parte e ele é fiel a dele. Observe que a Bíblia inteira fala de aliança com Deus. A Bíblia fala da Arca da Aliança, que é outro assunto. Muitas pessoas ela quer ficar namorando com Jesus a vida toda, mas não quer ter uma aliança de compromisso. Aí ela diz, eu estou esperando o noivo, mas não quer ter o compromisso. Não quer ter o laço, o vínculo, o pacto. E depois ela diz, eu quero que minha vida mude. A vida não muda. A vida não muda se não absorver. Quando o homem faz uma aliança com Deus, o ideal é o mesmo, é ser salvo, é ser de Deus, é falar do amor de Deus, é viver o Evangelho. Ser evangélico qualquer um pode ser. Qualquer pessoa pode ser evangélico. Não muda nada. Agora, viver o Evangelho de Jesus é outra coisa. Viver o Evangelho não é ser um religioso, não. Ser um religioso, religião não quer dizer nada. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua religião. Se eu é contra as religiões, não, eu prego o Evangelho. Cada um tem a sua. Aí o que importa é você absorver a palavra de Deus, o que importa. Então, ter uma aliança com Deus está além. É além da pessoa ouvir uma pregação. É muito profundo, pessoal. O Espírito Santo, ele transforma a vida das pessoas. Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu sou crente, não tem uma aliança com Deus, não se batiza, não quer ceiar, não quer entregar a vida para Deus, fala mal dos outros, tem raiva dos outros. Que aliança é essa? Não tem aliança. Então, se não tem aliança, o 4º ano da vida será a oportunidade, as oportunidades não vêm. O 5º ano será a perseverança. Como é que a pessoa vai perseverar se ela não fez aliança?
Se ela não teve oportunidade, ela vai perseverar o quê? Aí vem o 6º ano, que é exponencial, o crescimento. O que é exponencial, pastor, que o senhor fala? Por exemplo, o coronavírus, ele espalhou no mundo todo. Foi exponencial o crescimento. É um crescimento assim que dobra rápido, e cresce muito rápido, se espalha muito rápido. Isso é exponencialidade. Então como que vai ter exponencialidade? Como que vai ter o crescimento? Como que vai ter o desenvolvimento? Se a pessoa não aprendeu, se a pessoa não serviu, se a pessoa não fez aliança, se a pessoa não perseverou, como é que vai ter exponencialidade se não teve multiplicação no início? Se seguir o ciclo certinho, tudo cresce. Quando chega no exponencial, explode. E quando explode, aí vem o desfrute, que é o 7º dia, que é o 7º ano do ciclo. A pessoa vai desfrutar de tudo. Pessoal, esse é o 3º vídeo falando sobre aliança. Não vai dar para eu terminar toda a explicação. E sirva. Aprenda. Maior é o que serve. Quem aprende não depende. Quem tem uma aliança com Deus tem um pacto com o Todo-Poderoso. Aí virão as oportunidades no próximo ano. Depois a perseverança, que aí é revelado àqueles que... A perseverança é só para quem crê, de verdade. Depois vem o exponencial, o crescimento, em todas as áreas. Em todas as áreas. Crescimento espiritual, financeiro, crescimento da fé, crescimento no casamento, desenvolvimento. Depois vem o descanso, o desfrute, que é o 7º ano. É o que dá, tem muita crise na vida das pessoas. O casamento, quando chega nos 7 anos, é crise, é confusão. Eu vou separar. Mas é porque não trabalhou isso aí na vida. Quando eu falo de aliança, é você ter uma aliança com a sua esposa, é você ter uma aliança com Deus, é você ter uma aliança com aquele que trabalha com você, que é leal a você, que você é leal a ele. É você ter uma aliança entre você e Deus, e dizer, ó Deus, o Senhor está comigo, eu estou contigo, eu vou ser fiel, eu quero que o Senhor mude a minha história. E você suportar as lutas, as provações, dar a cara para bater, ser leal, partir para cima, aprender coisas novas e vencer. A Bíblia Sagrada diz, nós somos mais que vencedores. Você crê? A Bíblia Sagrada diz, nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. E por que é que tem muita gente sofrendo? Porque não segue a lei do Espírito, a lei de Deus, direitinho como deve. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem pessoas que fazem a mesma coisa, tem 30 anos e nada muda. E você não pergunta para si, por que é que não muda? Será se Deus não está me vendo? Deus está vendo todos nós. Às vezes é nós que estamos andando de uma forma errada. Dá um like nesse vídeo, compartilha com 7 pessoas. Pastor Neto, da Igreja Fé que Vence o Mundo, aqui em Feira de Santana. Deus abençoe.